Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. É sabido que a nata do futebol mundial se encontra nas grandes ligas europeias, os principais clubes, os melhores técnicos, as competições mais prestigiadas, os olhares do mundo estão direcionados para o velho continente. Porém, não é de hoje que um dos países mais prolíferos do futebol é o Brasil, e como bom produtor de matéria-prima, é um dos maiores exportadores de jogadores para o futebol europeu. E, naturalmente, acabam jogando pouco por aqui e saindo cedo para jogar em seus anos de auge longe do país. Isso nos leva à pergunta: o quão importante é para jogadores brasileiros dar certo na Europa? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Primeiramente, é preciso ressaltar que nem sempre foi assim. Durante muitos anos, os clubes europeus eram impedidos de contratar mais de 3 jogadores estrangeiros, o que dava aos clubes um caráter mais nacionalista e, portanto, os talentos pinçados fora dos países dos quais os clubes pertenciam eram mais raros e mais minuciosamente escolhidos, até porque custavam mais caro. Isso foi até o início da Lei Bosman em 15 de dezembro de 1995. Claro que o futebol brasileiro tirou proveito disso durante esse período, e era muito comum que os principais craques do Brasil permanecessem nos clubes daqui por mais tempo, o que nos fazia ter um campeonato do mais alto nível possível para essas épocas e, por consequência, também uma seleção brasileira mais identificada com o torcedor, que viam jogadores de seus times de coração e de seus rivais comporem o selecionado nacional. Como esses tempos também eram de menos acesso a transmissões do futebol internacional, isso também gerava outros dois desdobramentos. Primeiro, não tínhamos muito acesso ao que rolava na Europa. E segundo, eles não tinham muito acesso ao que rolava no Brasil, o que fazia da Copa do Mundo uma vitrine ainda maior e uma disputa muito mais cultural de escolas e padrões de jogo que dificilmente se chocavam ao longo de 4 anos. Salvo exceções das excursões feitas pelos clubes nas brechas dos calendários e nos enfrentamentos de Mundial de Clubes, onde também víamos um equilíbrio maior entre as forças europeias e sul-americanas. Ainda assim, a visão eurocentrista do mundo ainda fazia do que rolava na Europa algo visto como mais importante, e as grandes entidades e premiações que temos hoje, como a Bola de Ouro, ainda privilegiam o que acontecia na Europa. Entre os anos de 1956 e 1994, o troféu individual da revista France Football só condecorava jogadores europeus. Mais tarde, passou a considerar também não europeus, desde que jogassem na Europa, e só em 2007 não houveram limitações globais para a premiação. Mas ainda assim, é raro termos a consideração de grandes destaques individuais fora da Europa. Para se ter uma ideia, o último jogador que figurou no top 10 da Bola de Ouro sem atuar na Europa foi Neymar em 2012, quando ainda jogava pelo Santos. O futebol brasileiro e sul-americano como um todo é visto como um grande produtor de material humano futebolístico de qualidade, e os clubes estão sempre atentos aos talentos que surgem por aqui. Somos reconhecidos como uma escola que incentiva a prática do futebol desde a infância, dando ênfase ao talento individual e o autodidatismo nas tomadas de decisão que o europeu produz em menor escala. No entanto, o nível de jogo praticado por aqui, após 5 Copas do Mundo conquistadas, parece ter parado no tempo, e essas características individuais, tão valorizadas por quem contrata os atletas, muitas vezes deixam o jogo coletivo em segundo plano, e os jogadores precisam ter seu talento bruto lapidado quando chegam na Europa, recebendo instruções de treinadores mais qualificados, com um intercâmbio de trocas de estilo e culturas futebolísticas de outros países e com um entendimento de jogo coletivo mais apurado que o nosso, já que depositamos toda a responsabilidade de decidir jogos com os jogadores e deixamos de lado a organização do time, sem nos preocuparmos com criar mecanismos que impulsionem os atletas a manifestarem seus maiores talentos com maior frequência. Sendo assim, a Europa molda jogadores mais completos, que competem em nível mais alto e que estão mais preparados para a evolução do jogo. E isso não acontece apenas com brasileiros. Praticamente os principais jogadores de todas as seleções, de todos os continentes do mundo, se encontram jogando na Europa. A tarefa não é fácil, já que jogadores jovens e talentosos do futebol brasileiro
normalmente chegam na Europa cheios de vícios e com algumas regalias táticas, como serem preservados em fases defensivas. A velha história de craque não marca e é pago só para decidir os jogos. E muitos desses jogadores vão para a Europa, não assimilam um estilo de jogo mais complexo e acabam retornando antes do esperado ou perdendo espaço nos principais mercados, mesmo saindo daqui como jogadores promissores e com expectativa de serem possíveis nomes de seleção brasileira. Alguns desses jogadores, quando retornam ao Brasil, conseguem performar melhor do que na Europa, seja pelo nível técnico brasileiro ser mais baixo, seja pela exigência tática do Brasil ser menor, seja por conta da idade, que os fazem ser obsoletos para praticar a intensidade que o futebol europeu demanda, mas que nós não temos no Brasil, ou vários outros fatores que podem explicar por que nomes como o Gabriel Barbosa, por exemplo, não conseguiu mostrar seu melhor futebol enquanto esteve jogando na Europa, mas com as camisas de Santos e Flamengo se tornou artilheiro, decisivo e até ídolo. Muitas pessoas que não acompanham o futebol europeu de perto veem jogadores que performam bem no Brasil a longo prazo como superiores a nomes que não protagonizam na Europa, mas entregam exatamente o que seus times demandam, tática e tecnicamente. Isso porque o brasileiro, em média, dá mais ênfase à qualidade técnica do que às funções táticas, que nem sempre decidem jogos, e interpretam as instruções e pensam mais na parte defensiva ou organizacional do jogo como limitadores de talento dos jogadores, como se estivéssemos privando o jogador de fazer o que sabe em prol de um estilo de jogo desconectado com nossa história. Por aqui também temos a grande tendência de achar que a boa fase naturalmente credencia um grande jogador do futebol brasileiro como candidato à seleção brasileira, sem considerarmos fatores como idade, encaixe na ideia do treinador, funções que os jogadores cumprem e principalmente a moral diferente que esses caras têm em seus clubes e que teriam numa seleção. O argumento de lá de trás, que seleções como a de 70 ou de 82 eram formadas por verdadeiros craques protagonistas de clubes brasileiros e conseguiam render bem, ignora décadas de evolução do jogo, o desconhecimento dos adversários em relação ao futebol praticado na época e a intensidade que não se tinha há 40 ou 50 anos atrás. No entanto, se o jogador não estiver pensando em ter um auge de carreira no mais alto nível ou tiver aceitado que seu futebol não compete a essa realidade, nada diminui a importância de se tornar um ídolo de uma torcida de um clube brasileiro, entrando para a história de uma grande equipe de um dos países mais tradicionais do futebol, e ter a sua carreira muito mais associada a uma agremiação e a seus torcedores do que lembrada ao redor do mundo. O que nos leva ao debate: se você fosse um jogador de futebol, preferiria ter uma carreira bem-sucedida na Europa, frequentando seleção brasileira, mas sem protagonismo, ou com uma passagem discreta no velho continente, sem muitas convocações para a amarelinha, porém sendo um grande ídolo de um grande clube do Brasil? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!